Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre por que nós pensamos de forma negativa. Muitas pessoas que fazem os nossos cursos de meditação, de mindfulness ou da gestão das emoções me perguntam, Érica, como eu posso me livrar dos pensamentos negativos? Eu não aguento mais ter tantos pensamentos negativos e por que eu não consigo me livrar disso? Então, nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre isso e entender como lidar com a mente, como lidar com os pensamentos negativos. Então, se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever e curtir, compartilhar as nossas mensagens. E se você faz parte da nossa comunidade do Reminders, das pessoas que querem levar a consciência aí para o mundo, curta, comente esse vídeo e repasse essa mensagem para quem fizer sentido para vocês. Então vamos lá? Hoje, para falar desse tema com vocês, eu estou usando como base um livro chamado Cérebro de Buda, que inclusive ele está aqui, que eu separei alguns pontos, para justamente falar com vocês com base a partir da neurociência, né? E aí eu separei algumas informações para vocês que ele vai dizer o seguinte, né? E dentro dessa leitura a gente começa a perceber que o cérebro, né? Ele realmente foi desenvolvido para que a gente possa garantir a nossa sobrevivência. Isso significa que o nosso cérebro caracteristicamente detecta as mensagens negativas de maneira mais rápida do que as positivas. Então ele vai dizer assim, pense nas expressões faciais, um sinal imediato de ameaça ou oportunidade para um animal social como um homem. Então as expressões sejam de pavor, que são notadas muito mais rapidamente do que as de felicidade. Então o nosso cérebro tem uma certa dificuldade de perceber as coisas, né, a felicidade, essas expressões do outro, mas vai muito mais rápido as expressões negativas. Então ele está dizendo que isso significa que o nosso cérebro, por conta que é um cérebro que mesmo que cresceu, que se desenvolveu nesses últimos anos, ainda é um cérebro que tem uma característica primitiva, né? Onde a gente usa as capacidades dele, não a sua totalidade. Então, o nosso cérebro ele vai a todo instante buscar realmente possibilidades para recuar do que para seguir em frente. Ele vai buscar o quê? Todas as formas de se manter vivo, de sobrevivência. Então ele dá até um exemplo aqui que eu separei para vocês, que ele diz o seguinte, né? No momento onde você, por exemplo, percebe tá passando na rua, né? Aí ele fala aqui, ó, você tá passando na rua e aí lá de longe você vê um graveto. A tua mente, o teu cérebro provavelmente vai dizer assim, é uma cobra. E nós temos uma capacidade visual, né, nessa parte córtex aqui, de perceber, de criar visões do que não são reais. Então o cérebro, ele vai, para manter tua sobrevivência, ele vai projetar e você vai até enxergar uma cobra. E aí ele diz o seguinte, né? Então, sendo que em alguns momentos maravilha eu poder perceber que na verdade o meu cérebro está tentando a todo instante me proteger de algo, proteger de alguma coisa que pode ser vital e necessária para minha sobrevivência, mas outras você pode perder totalmente uma oportunidade. Então a neurociência vai dizer que o cérebro, ele, né, muitas vezes pode ser um processo que a gente mantém uma mente extremamente negativa, porque essa é uma tendência dele. Então ele vai falar que é uma tendência por quê? Inclusive de memórias. Então as memórias que nós temos, a maioria das memórias que nós temos são memórias que a gente lembra das coisas mais negativas que nos aconteceu. Porque o cérebro vai falar assim, olha, não passa por isso aqui de novo. Porque isso aqui, lembra, isso aqui você sofre, isso aqui não dá certo, isso aqui não deu ruim. E aí, inclusive, ele dá um exemplo. Então, imagina uma pessoa que sofreu um divórcio.
ficou uma memória de dor ali. E aí o cérebro, a mente vai dizer numa questão muito mais de uma totalidade maior, né, unindo vários neurônios, várias informações para falar assim, relacionamento não dá certo, ou as emoções, ou ninguém te ama. Então vai vir essa mensagem aqui dentro da nossa mente. Por que isso acontece? Então porque o cérebro está armazenando para que aquilo você não viva de novo, para que você não sofra. Mas esse momento que o cérebro vai fazendo isso, repetindo, entra a questão do piloto automático. Então eu começo a ver tudo a partir de um lugar de repetição, a partir de um piloto automático. Então a minha vida, os meus sentimentos, a forma que eu reajo, na maioria das vezes, no momento presente, é apenas uma projeção de uma realidade virtual que o nosso cérebro cria. Então, nossa mente, por exemplo, lembra de uma memória, uma coisa que você estava fazendo antes de assistir esse vídeo. Se você fechar seus olhos e lembrar dessa memória, o que ele vai dizer? Que o cérebro vai trazer fragmentos dessa memória. Ele vai registrar aquilo que ele acha que foi bom para você use em outro momento, né? Porque senão o cérebro ficaria muito cheio. Agora, qual que é o problema disso, né? Ficar neste processo. É que na maioria das vezes, toda essa criação da mente, né, do cérebro, não é real. São fragmentos de uma realidade que aconteceu. E isso afeta diretamente não só o nosso corpo, a nossa saúde física, o nosso sistema imunológico, porque o nosso corpo vai estar em constante estado de medo, de luta, de fuga, de ansiedade, porque eu estou a todo momento com medo de algo acontecer comigo, né? De me manter na sobrevivência. E aí, o que ele vai dizer? Que quando eu, então, percebo esse movimento do meu cérebro, o movimento da minha mente, a gente ativa realmente algo que tem que se esforçar para criar novas experiências e registrar as experiências positivas. Então, como que eu altero realmente, quimicamente, o meu cérebro? Primeira coisa que eu altero é fazendo a prática de mindfulness e atenção plena, que é a meditação. Porque quando eu crio um foco e estou atento a tudo que me acontece no momento presente, a neurociência vai dizer que eu vou criando novos neurônios, né? Vou ativando mais neurônios e com mais neurônios eu vou explodindo mais hormônios e isso vai trazendo experiência. O nosso cérebro se regula a partir das emoções. Então, se eu fico reforçando só a emoção negativa, reforçando já aquilo que ele é, né? Ele já tem essa tendência de sobrevivência, e se eu mantenho esse reforço negativo, mais imerso nessa realidade virtual eu vou estar. E mais prejudicada eu vou ficar, né? Emocionalmente, fisicamente. Então, para alterar o processo, o que a gente precisa fazer? Então, ele trouxe esse exemplo que eu disse para vocês da moça, né? Que se separou num divórcio e esse pensamento negativo tem uma carga emocional muito forte. E aí ele fala pra gente usar o poder da palavra. Não o poder da palavra simplesmente por falar, mas porque você vai percebendo a linguagem e isso pode ocasionar um processo de transformação cerebral. Então, ele fala assim... Puxa, realmente, né, eu me divorciei, mas não é que ninguém me ama. Eu passei por tudo isso, mas ainda estou aqui e ainda sou amada por muita gente. Então ele fala que isso não vai fazer com aquilo que aconteceu seja esquecido, mas a carga emocional que acompanha essa lembrança vai diminuir um pouco. Então o que ele vai dizer aqui? Que eu tenho que começar primeiro aquilo que eu passei de difícil e eu recordo numa memória é tentar trazer também o que você aprende com essa experiência negativa, o que isso te ajuda na sua evolução. Eu não altero o inalterável, mas eu posso fazer essa mudança
nessa carga emocional, nessa carga de pensamento negativo e me limitando. Uma outra forma que ele diz é o quê? Eu resgatar memórias, conquistas positivas. Quando eu faço esse processo, isso vai criando caminhos neurais no nosso cérebro. Isso vai desenvolvendo uma capacidade de reagir a questões negativas de uma forma mais fácil. Não fico só naquilo que me acontece, é tudo ruim pra mim. Eu começo a fortalecer também, peraí, minha vida não é feita só de coisa negativa. E as coisas negativas que eu já passei também, como que eu reagi àquilo, né? Então aí ele vai trazer que a dor, né, ela é inevitável, né? Mas o sofrimento, ele é opcional. A gente tem essa capacidade de mudança de foco, uma capacidade de observar de forma diferente. E o terceiro ponto é o quê? Incorporar o que é bom. Então, o reforço positivo, ele realmente, né, pelos estudos aqui da neurociência também que eu venho fazendo, é algo bacana. Então, significa que quando você está vivendo uma experiência boa, ele fala, fica na experiência, não tenta fugir logo, né? Porque o cérebro já vai falar assim, ai meu Deus do céu, vai alguma coisa acontecer de negativo aqui. Não é assim que a gente pensa? Então, eu tô ali no gostosinho, ou eu tive uma conquista, ou eu fiz algo que eu fiquei feliz. Fica na experiência, né? Não saia dessa experiência, mantenha-se aí, penetre nela, fique com ela, porque eles dizem que ao passar por uma boa experiência, vai fazer com que ela penetre nas dores antigas. Então vai acontecendo uma intersecção mesmo de neurônios e criando novos caminhos de como você percebe realmente a realidade, né? E finalmente aquilo que eu comentei com vocês, a prática de meditação. Porque a meditação eu vou trazendo o quê? Foco e concentração para o aqui e para o agora. E que é totalmente trazer experiência para o corpo, para sermos trazer experiência para o corpo daquilo que está me acontecendo neste exato momento. Então eu vou tirando um pouco, eu vou desenvolvendo uma mente para realmente lidar com aquilo que me acontece, não ficar a todo instante projetando o que é o futuro, o que vai acontecer, por que será que vai vir um leão me pegar? Ah não, o leão não é o leão, o leão é o meu relatório, o leão é outro, é o trânsito, ou seja, eu estou a todo instante nesse estado de alerta. Então, quando eu faço a prática de meditação, eu começo a desenvolver uma mente muito mais concentrada no aqui e no agora. Fazendo isso, você vai desenvolvendo essa consciência de fazer escolhas. E aí a gente começa a usar o nosso cérebro a partir de pontos chaves naquilo que realmente você quer para você. De uma forma mais sábia, de uma forma mais com mais habilidade para lidar com os desafios. E isso, a meditação realmente, a neurociência vai trazer muitos estudos de como que altera os circuitos neurais a partir do momento que eu trago foco e concentração. Então, para que a gente possa melhorar e reduzir realmente a ruminação, os pensamentos negativos, primeiro que a gente tem que saber que é uma tendência do nosso cérebro, ele vai tentar a todo instante te proteger, mas qual que é a diferença, gente? Nós temos consciência em perceber que o seu cérebro está tentando te proteger alguma coisa que não está acontecendo. Você pode escolher e falar assim, peraí, vou voltar, mas o que tem de bom nessa experiência ainda? O que eu aprendo com isso? Porque você sabe que você fazendo isso, você está criando novos caminhos neurais. E à medida que você fizer isso, você vai tornando uma mente mais expansiva, mais aberta e com foco muito mais na solução, no aprendizado, do que efetivamente só no que pode dar errado e só nos problemas. E é isso, gente, é uma vida mais leve, né? Uma vida mais tranquila, uma vida mais aberta. Não significa que você não vai continuar passando pelos desafios. Significa que eu posso, como é aquele exemplo que eu te disse. A mulher, ela se divorciou e ela falou, bom, eu passei por tudo que eu passei, né?
talvez realmente ele não me ame, mas eu tenho muitas outras pessoas também que me amam. E isso eu vou trazer pra mim. Tem muita gente também que pode me amar e eu aprendo com aquela experiência, com aquele relacionamento, com aquele desafio para que eu continue na minha jornada de crescimento, tá bom? Então vamos treinar, espero que esse vídeo tenha te trazido vários insights e se você gostou, comente aqui no vídeo, curta, compartilhe, deixa a tua experiência, treina e depois vem contar pra mim, combinado? Um grande beijo pra você e até mais. Gratidão!